Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação, dia 13 de julho, quinta-feira de 2017. Tempo ensolarado na Baixada Santista, por nosso amigo Mário Gil, todo dia acompanhando direto de Lisboa, Portugal, a quarta educação do mundo, que está recebendo os brasileiros para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Portugal, que vem se notabilizando pelo crescimento enorme. Enquanto nós aqui nessa briga política, muitos ladrões, Portugal rema numa direção melhor que o Brasil, né? Então, também aqui Dona Lúcia e Dona Flávia, do Rio de Janeiro, vendo o programa, Dona Tatiane, de Botucatu, todos passaram a usar para o programa, que estão acompanhando aí pelo www.tvsantos.com. Hoje, vários assuntos. Boa notícia, prefeito de Santos diz que vai reaproveitar trabalhadores da Prodesan. Giro esportivo, visitantes se dão bem. Santos com uma vitória heróica. O Vanderlei, um monstro sagrado no gol, ganha do Atlético Mineiro. E o Corinthians derruba o poderoso, o milionário Palmeiras Crefisa ontem no Allianz Parque. Dizem que o Allianz Parque não chama mais Allianz Parque, né? Chama Allianz Arana, né? Mas essa é uma brincadeira à parte e tal. O ministro de Saúde vai liberar 10 milhões para a região. O duro vai ser saber quem vai ficar com a fatia do bolo, né? Ele manda 10 milhões e fala, decido aí quem vai ficar com a fatia do bolo. Santos vai falar que atende mais gente, que é a cidade de Polo. Cubatão vai falar que quer abrir o hospital. O Mourão também é inteligente, quer para lá. Guarujá também tem que precisar. Então dura para os 9 integrantes do partido aliado do Alckmin decidirem quem vai ficar, né? Então o ministro fala que vai jogar 10 milhões, manda os jacarés decidirem aqui na Lagoa, né? Então fica uma coisa difícil. Prédio Cesário Bastos é cedido para o Estado e abrigará novo curso da USP na região. Reforma trabalhista está no plantão. Caso inédito, homem é flagrado utilizando notas de 100 após comprá-las em São Paulo por 50. Saiu o cara essa brincadeira, ele comprou por 50, vendeu por 100, foi apreendido e está preso. Fiança de mulher que rouba supermercado é mais cara do que os produtos que foram furtados. Ela furtou R$ 147, pizza, orégano, queijo, presunto e teve que pagar R$ 450. O ato é ruim, né? Você furtar um supermercado de R$ 147, a bolsa dela devia ser grande, essa bolsa, né? Que é 7 pizzas, queijo, presunto. Ela foi pedindo e achou que ninguém estava observando-a, né? Mas mulher sempre é bem observada, né? Sempre tem um homem observando uma mulher, a coisa toda, e ela não passou desapercebida e foi presa, né? Já está fichada, mas o delegado bondoso falou, paga 450, não vou prender a senhora por causa disso, tal, e ela roubou 147, teve que devolver os 147, né? Se você for no supermercado de São Vicente pegar uma pizza meio amassadinha, já sabe que foi essa que foi para a sacolinha da dona, né? Então, toma cuidado aí também, né? Bom, então, para comentar esses assuntos de hoje, outros assuntos que você escolhe, mandando no WhatsApp 99711-5545. Tem gente mandando no meu WhatsApp particular. Eu não consigo. Outro dia a nossa amiga Fernanda Vanucci mandando no meu particular. Mas já está duro para controlar um aqui. Controlar dois fica mais complicado, né? Então, 99711-5545. O outro só vai ver depois do programa e não vale, né? Ou pode fazer como o Uriel Vilas Boas, nosso vereador sem salário, que liga todo o intervalo do programa e passa rapidinho a sua pergunta, o seu questionamento. Hoje, para fazer o programa, nós temos 2 convidados, o advogado Sidney Pereira Costa, que eu apelidei de Sidney Poeta, e também o Moisés Fernandes, jornalista, consultor, também comentarista aqui da TV Com. Como hoje é dia 13, né, sem distinção, vamos começar pelo lado esquerdo. Então, eu queria agradecer o Sidney Costa pela vinda ao programa, né? Então, Filete, tem apelido que pega, tem outros que não pega. Esse provavelmente fica só na órbita do teu modo de lidar com gentilezas. Não vai pegar porque a poesia morreu, né? A circunstância que o Brasil atravessa, todos os poetas silenciaram. Hoje é a hora da voz do abuso, da inconsequência, da irresponsabilidade, da tortura psicológica, da forma de simular ser justo e retira direitos
que fazem justiça. Então, hoje, como é que o poeta vai sobreviver? Eu tive essa veia num outro passado que agora está morto. Mas, vou fazer um social porque a pauta, no ponto que a gente tem aqui, a pauta no ponto que tem aqui está alentada. E tem mais, eu quero ouvir um convidado, que é hoje uma das maiores autoridades sobre os problemas da nossa cidade de Santos, no campo político, desde a administração municipal até o legislativo. Então, como eu ando meio afastado disso, ando procurando trabalho lá na Lesp, aí pelo Brasil afora, tem que 2018 se aproxima e eu sou especialista em direito eleitoral, eu tenho que colocar a minha profissão no network da região. Portanto, eu vou hoje aprender com o nosso convidado, que é justiça que você o apresente já da casa, inclusive. Mas aí vai o social. A dona Cristiane, a filha, eu estava tomando um café lá no São Francisco Café, ali na Galeria Quinta Avenida, e ela me parou, era o Filete, e mandou um abraço para você e falou, olha, tem vezes que a gente levanta de manhã para trabalhar porque sabe que tem gente que ainda está lutando, ao menos para discutir o que é injusto e o que não é ponderável da gente ter que aceitar. E a gente se renova no programa de vocês, obrigado para mim, tá a cafeirinha dela, e hoje a mulher faz muito esse papel de chefe de família, né? E eu percebi que ela era uma chefe de família. Então, dona Cristiane, a esperança sim, a gente não vai silenciar, ainda que às vezes o peso disso seja até a quebra de convicções que a gente nunca pensou ter que quebrar. Já apresentado o Sidney Pereira Costa, agora Moisés Fernandes, um abraço, obrigado por ter aceitado vir no programa. Obrigado, Filete, obrigado mais uma vez aí por estar podendo participar do Programação e Reação. Eu que participei por muitas vezes aqui do programa, estou voltando hoje, né, com uma grande felicidade de estar aqui nessa bancada para discutir as questões aqui não só da cidade, mas como as questões nacionais aí que você colocou bem. Fico contente aí com as palavras do Sidney, um cara que já está há tanto tempo militando na política, né, me colocar como uma autoridade aqui. Eu confesso que acho que não estou nesse patamar, mas a gente vem tentando, dentro do possível, fazer um trabalho de fiscalização, né, não só do Legislativo, mas do Executivo, e buscando também apontar algumas soluções, né, para essas questões que a gente vivencia no dia a dia da nossa cidade. Eu acho que em relação à poesia, eu concordo também com ele, eu acho que no Brasil hoje se perdeu um pouco, né, dessa ideia de poesia. Acho que a gente precisa voltar a resgatar a esperança das pessoas. A gente vê as pessoas cada vez mais descontentes com tudo aquilo que vem acontecendo, não só na cidade, em menor grau, mas principalmente em Brasília, né? Tudo que a gente vem enfrentando, as coisas que estão acontecendo. Ontem o presidente Lula foi né, sentenciado, 9 anos de prisão, ainda que não tenha sido conduzido, né, a penitenciária, para que se espere, né, uma decisão em segunda instância. Né? Ao mesmo tempo a gente viu o Gedel Vieira Lima ser solto, ao mesmo tempo a gente vê essa questão do Temer, ao mesmo tempo a gente vê essa questão que você bem observou dos 10 milhões que vão ser colocados para a nossa região. Acho que não só a discussão de como isso vai ser dividido, porque eu acho que vai ser uma discussão longa e árdua, mas o que está por trás da liberação desses 10 milhões? Né? Ou seja, o que está por trás dessa articulação que foi feita com os nossos deputados federais para que se conseguisse de maneira emergencial essa liberação. Né? Será que isso tem alguma conexão com as votações que vão ser feitas agora em breve tempo com relação ao presidente Temer? Né? Então, eu acho que isso tudo tem que entrar na pauta, isso tudo tem que ser discutido, porque eu acho que a gente precisa sim melhorar a região, precisa sim trazer recursos para a região, mas esses recursos não podem ser através de uma mordaça, né, ou de um direcionamento, numa votação futura que pende, né, o que vai acontecer em relação ao presidente Michel Temer. Então, acho que isso tudo tem que ser discutido. É uma pena que a gente não tenha esse alcance nacional, e realmente a gente não tem, então a gente desenvolve o trabalho aqui regionalmente, mas a gente tem, dentro do possível, também cobrado os deputados, né, até para os seus posicionamentos, como foi o caso do deputado Beto Mansur e Squazione, que disseram que vão votar, né, com o governo, e o deputado Papa, que preferiu não se manifestar quando perguntado pela Folha de São Paulo. Mas em cima do muro também é ruim, né? Eu acho que é pior em cima do muro. Eu estava ouvindo na rádio agora, na rádio 102.1 da família Mussi,
e um rapaz que tem doutorado na USP, ele falou, se ficar em cima do muro, para mim é pior que votar errado. Eu também acho. Falou agora na rádio, eu estava escutando. Então, muita gente hoje em dia politizada acha que você ficou em cima do muro para decidir de última hora onde está a melhor carninha e tal, também é ruim também. É melhor você ser posicionado do que você ficar, não sei, eu acho, eu vou estudar. Pô, tá na boca do gol, tu vai estudar o quê? Se você parar para pensar, eu vi a fotinho, né, de todos os vereadores, prefeitos, deputados, junto do Temer, realmente me deu náuseas. Assim, você observar aquela foto, ainda que seja para um benefício da região, mas a gente sabe o quanto isso vai custar para a região. Né? O quanto isso... Por que que a saúde também está no caos, né, Moisés? Mas por que esse dinheiro não foi liberado antes? Né? Por que essa situação não foi conseguida antes? Porque não teve uma vontade política de fazer o que estão fazendo agora. O Mourão quis fazer a metropolização, né? Quis, de uma certa maneira... reuniu 109 vereadores e começou a falar questões de saúde, educação, talvez seja o prefeito mais voltado, ou o único voltado a essa questão da metropolização. Aí decidiram ir para Brasília com o chapéu na mão, como as prefeituras fazem sempre, que o dinheiro fica todo lá, para, de uma certa maneira, melhorar o sistema de saúde que está ruim, né? Eu só acho que essa questão não pode ser, ela não pode pesar na decisão futura que vai acontecer. Realmente eu vejo o Mourão como hoje... assim, não fazendo demérito a nenhum outro prefeito, como o melhor gestor da nossa região e é a pessoa que, ao assumir o Condesb, em que pese os problemas que a gente sabe que existem na Praia Grande, que a gente não acompanha tão de perto, mas pelo menos é alguém que vem trabalhando realmente com a ideia da metropolização. Mas eu insisto, eu acho que essa questão... que aconteceu em Brasília, essa liberação dos recursos, ela não pode amarrar os nossos deputados a fechar a questão em relação à não aceitação da denúncia do presidente. Até porque se ele é inocente, que ele prove no melhor local que ele tem para fazer isso, que é na esfera judicial. Eu estou aqui com o Sidney que não me deixa mentir. Por que eu sinto que eu sempre fico... como um estranho no ninho quando vocês partem por algumas reflexões bastante objetivas. Ou talvez eu não seja muito objetivo, ou então eu sou sempre aquele maluco beleza que o próprio Filete uma vez cobrou de mim. Pô, Sidney, tu é maluco? Eu sou um maluco beleza. Eu uma vez, nos bastidores, não no ar, você nunca faz essas circunstâncias no ar. Você é um cara elegantérrimo. Você era o melhor apresentador para estar aqui no Ação e Reação. Que isso? Porque você não vai ter nunca... a falta de polidez ou a descortesia de deixar a gente em calças apertadas. Que eu jamais vou usar uma saia... Mas tem apresentador que deixa. Eu jamais vou usar uma saia justa, né, ô Filete? Mas tem apresentador que deixa, assim? O máximo... Opa! O Heraldo desligava... Agora você colocar você numa calça apertada para ver o fogo. É verdade que o Heraldo desligava E depois, pra você? O Heraldo desligava quando você falava... Mandava cortar. No ar, ao vivo? Tirar da imagem, tirar ao da vivo, imagem. ao vivo? Corta o Sidney no microfone, enfim. Mas, olha... Teve um apresentador de Santos que jogou o notebook no chão também, quebrou o notebook, sabe disso aí, ficou nervoso. Isso foi um mito, né? Foi um mito. Já estava quebrado aquilo ali. Mas, olha, o telespectador, ao menos isso, de tudo que eu vou falar em um minuto, acho que é o que tu vai me assegurar. Já estava quebrado, eu acho. Ao menos isso, o telespectador vai contar com a minha assertiva. Não dá para você disfarçar diante de câmera. Não sei qual é o mistério que tem entre as luzes, a projeção e a invasão da tua imagem para colocar à disposição na tela do telespectador, que você não consegue esconder quando tu está sendo falso, hipócrita e não está sendo aquela pessoa que é reconhecida normalmente nas ruas. E por isso que talvez está aí a espiritualidade bastante humilde do Moisés, que ele é sim uma autoridade. Como é que existe autoridade? É aquela que você outorga, talvez pelo concurso público, pelo voto, é aquela que é conquistada. A pessoa que você quer ouvir. Ele sabe do que está acontecendo, não tem medo de apontar. Então essa que é a sua, o Moisés Fernandes. Eu fico feliz em estar repartindo a bancada e ver como você está tão atualizado nas questões também nacionais. Nesse aspecto que eu quero dizer, melhor ficar em cima do muro. Por favor, Beto, Papa, Spassoni, fiquem em cima do muro. Não revele que você está contra o que o povo espera. Não revele que você está traindo o voto do povo santista. Por favor, não revele. Engana. Beto, que inclusive é bom articulador, tem todo o domínio da verve. Engana na câmera, fala, não, estamos vendo. Não confessa que você vai apoiar o Temer. E não confessa também
que esse dinheiro que vai vir pela saúde conquistado por vocês também é perto de 2018, que é o que sempre faz perto da eleição de deputado, pegar verba na saúde, na educação, para depois chegar aqui, passar faixa de cal na guia, para passar com o carro, ou fazendo presença para o povo, dizendo trouxe verba para a saúde. Então, por favor, gente, vamos parar com esse estereótipo, que o povo está cansado, que as redes sociais denunciam todos os dias, isso daí está com os dias contados. Fiança de mulher é mais cara que produtos que ela roubou em São Vicente. Dizer que crime não compensa é repetir um clichê que todo mundo já fala, né, Sidney e meu amigo Moisés? Porém, a mulher de 36 anos atestou a veracidade desse provérbio, né? Ela foi no hipermercado e roubou pizzas, oréganos e etc. Ela precisou pagar a fiança de R$ 450. O furto aconteceu segunda, na filial do Carrefour, localizado na Prefeito José Monteiro, na Vila Valença, conhecido bairro de São Vicente. Segundo o fiscal da loja, Tatiane Caroline Raton Pinho ocultou várias mercadorias dentro da sua bolsa e passou pelo caixa exibindo outros produtos e não pagando aqueles na sua bolsa. Funcionários do hipermercado foram acionados e chamaram a polícia. O delegado Daniel Pereira de Souza atuou Tatiane em flagrante, mas liberou ela mediante o pagamento de R$ 450, pouco mais do que 3 vezes as mercadorias. Acho que o delegado foi consciente, porque ela errou, né? Seu nome foi publicado no jornal, mídias sociais, Moisés, mas também prender uma mulher num local cheio de que é um PhD do crime, numa CDP, numa cadeia, aí talvez acho que foi muita coisa numa crise social que o Brasil enfrenta, né? Mas eu acho que o delegado foi cirúrgico, cobrou caro dela, né, para que ela não faça mais esse ato. Mas mais do que pagar os R$ 450, é ter o seu nome publicado no jornal, numa parte ruim, né? Entendeu? Espero que ela retorne ao convívio normal, arrume um emprego, né, tal, que existe, né? Mas tem que ter boa vontade também. O Nicolau Almeida CDL Santos fez um concurso lá para trabalhar no comércio. Apareceram 1.100 pessoas, 1.160 pessoas, segundo o João comentou e tal. Aí foi selecionando, né, tal, ficaram no final 15, ó, vocês estão empregados, tal, vocês vão trabalhar no shopping. Pô, mas tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo, e todo mundo sabe quem entra no shopping, que todo mundo quer trabalhar de manhã, a maioria das pessoas, das 10 até as 5. Aí o cara estuda à noite, vai namorar, vai para academia e tal. Das 5 às 11 já é um horário mais complexo, né? Se eu estou falando se é das 4 às 11, vocês me desculpem. Mas enfim, o horário de manhã e parte da tarde é melhor que parte da tarde e à noite para a maioria das pessoas. Então, quando o cara está precisando de alguém na loja, sempre tem uma funcionária da noite que fala, pô, a minha de dia vai sair, deixa eu pular para dia. E ela tem preferência, já está 1 ano, 2 anos, 10, ela vai para de dia. Geralmente, não tem pessoa que quer trabalhar à noite, mas a maioria, né? E aí você entra de noite. Quando a pessoa sabia que era de noite e que tinha que fazer plano, ia folgar na terça ou na quarta ou na segunda, e tinha que trabalhar sábado e domingo, ninguém queria. Dos 15, ninguém quis, não aproveitou um. Então, emprego tem, lógico, não paga bem, o governo leva a maior parte do imposto e tal, mas tem. Mas você tem que se capacitar, você tem que querer trabalhar. Agora, se o cara quer acordar tarde, varar à noite, quer ficar no notebook, quer ficar no celular o tempo todo, você não vai arrumar. Então, lógico que o Brasil está em crise e tal, mas ainda tem alguma luzinha no fim do túnel, mas o cara tem que ter boa vontade, então não precisa roubar. A pessoa tem que arrumar um emprego e trabalhar, né? Essa questão eu acho que o advogado, o delegado bem resolveu, né? Fez uma punição. Eu realmente penso que encaminhar ela para um local onde ela talvez saísse de lá pior do que ela vai entrar também não fosse, né, a solução. Ela ia começar a roubar banco em vez de roubar supermercado, então, né? Mas ao mesmo tempo, né, que a gente vê essas questões, a gente fica triste, né, porque essa é uma mulher que provavelmente não tem acesso a um bom advogado, não tem acesso, né, à força do judiciário, porque certamente se tivesse acesso a isso, o nome dela não teria sido divulgado em nenhum jornal, em nenhum local, como já aconteceu com pessoas de uma situação financeira melhor. Até conhecidas, que passaram por situações parecidas ou similares. Roubou um chocolate no supermercado, né? E aí o nome não foi divulgado, não foi presa, né? Ou teve que pagar a fiança, realmente essa é uma questão que... Então, a
gente fica ainda triste com essa diferenciação que a gente vê na justiça todos os dias. E, querendo ou não, essa questão é questão de um reflexo, né, de tudo isso que vem acontecendo no país, né? O país está sem comando, né? O governo não consegue transmitir, né, essa tranquilidade, essa transparência, esse comando para a população, e a gente vê as pessoas desordenadas, né, e não só com relação a essa questão, mas com relação a tantas outras questões que a gente acompanha no dia a dia. Então eu penso que a justiça precisa, em algum grau, né, voltar a ser cega, né? E isso não acontece. Tanto não acontece que é uma das questões que você vai chamar aí mais para frente, né? É o caso do Gedel, né? Ou seja, que foi solto, ou seja, está cumprindo, sem que haja elementos para que isso de fato esteja ocorrendo, né? Então, eu acho que a gente precisa... eu sou um otimista, eu acho que o país está avançando, né? Ainda existe muita sujeira, mas a limpeza já começou. Então, eu acho que a gente vai avançar para um país melhor, mas... Para isso, a gente precisa entender e cumprir as leis, né? A gente até falou sobre isso no programa, né? As pessoas têm uma dificuldade de cumprir a lei, né? Então, assim, se existe uma lei, a lei não é discuta-se, é cumpra-se. Aí a gente pode fazer, sim, lobby, a gente pode ir para a Câmara, a gente pode bater panela, a gente pode fazer para que haja a mudança da lei. Mas quando a lei existe, a gente precisa cumprir ela e não discutir uma lei, né? Existem espaços próprios para discussão das leis, para novas leis, né? Quando a lei já existe, ela tem que ser cumprida, e nesse caso eu acho que essa pessoa foi bem punida, né? Em relação a essa questão. Essa questão aí da fiança ser mais cara, só um minutinho, Sidney. Deixa eu só passar para cá. Eu sei o que tu vai dizer, mas diga então. Mas telespectadores, eles não sabem. Diga lá. Essa questão, como você como advogado, né? De pagar 3 vezes mais que a fiança, é uma questão de repreensão. Na sua visão jurídica, ela devia ser encaminhada a algum CDP, ou o delegado fez bem de fazer uma fiança alta pelo que ela roubou, furtou no caso, e está tudo certo? Então, tu estragou a minha surpresa para o telespectador, porque como o Moisés foi bem concatenado no seu raciocínio e praticamente esgotou o assunto, ficou faltando talvez essa reserva do olhar técnico. Mas eu ia fazer essa pergunta para não ficar eu aqui só na polêmica, eu fico marcado como um cara de ira santa, polêmica. Não, eu ia perguntar para você quer que eu analise isso como um justiceiro ou com esse olhar técnico? Não, com olhar técnico. Ele já fez com o olhar mais de... mas tem um lado também do justiceiro que é melhor a gente nem comentar. Os dois, então com os dois. Não, porque senão eu me fico concentrando em mim. Eu quero ouvir hoje mais um Moisés Fernandes. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Então, escuta só, no olhar técnico, o instituto que o advogado usa nesse momento, e até o delegado tem que se cingir a ele, é o da liberdade provisória sem fiança. Sem fiança. E tem crimes que, por sua condução, ele obriga o delegado a analisar a possibilidade de aplicar uma fiança. A fiança, como já está claro, né, no episódio da notícia, é um castigo. É um castigo. Que livra da pena corporal, que é a prisão. Tá? Mas o instituto que administra isso se chama liberdade provisória sem fiança. O Moisés falou bem, se tivesse um porta de cadeia, que é tão criticado o advogado porta de cadeia, ele é tão necessário nos dias de muita injustiça e a longevidade do verdadeiro direito. É bom ter um cara lá na porta, com a carteira do OAB, porque se estivesse lá, ele ia propugnar para fazer valer esse instituto que é o que chama o assunto, que é a liberdade sem fiança. O castigo foi o delegado que atribuiu, na autoridade dele, ele também não está errado, ele pode atribuir. E atribuiu, eu acho, de uma maneira um pouco fora do aspecto de análise do que foi roubado. Tá lá, iogurte, salame, não vou entrar aqui. É punitivo, né? Tá lá, é alimento, meu caro. Não foi arroz e feijão, mas é alimento. Aquilo não era para fazer desenvolvimento da ideia de que o crime vale a pena, não era para repartir para ninguém, é para comer. Salame e iogurte é para comer. Crime alimentar. O crime alimentar, ele por si só tem que ter uma maneira de olhar com alguma humanidade. Não é longe da lei, com alguma humanidade. Tinha que liberar sem fiança, quase advertido. Não pense que vai para casa, tem que voltar lá para assinar todo mês, é uma pena. Já é uma obrigação. Vai ser julgado isso aí? Vai ser julgado. Paga autoria, tudo? Sim, e não pode desaparecer, senão aí é preso de pena corporal. Então já era uma pena. Ainda atribuir a ela R$450, eu acho que foi aquela circunstância que nós estamos vivendo,
de mais realista que o rei, em que a injustiça acaba imperando no momento que você, já sendo justo, obrigando ela a comparecer no judiciário, tendo que dizer onde está trabalhando, onde está morando, que é assim que vira a vida pregressa do criminoso, já era o suficiente. Mas, enfim, são tempos de descalabros, né? É 8 ou 80. Falando em casos policiais, homem é flagrado em Santos com notas de R$100 falsas que comprou por R$50. Homem preso em flagrante com notas de R$100 em Santos, utilizando num comércio. A polícia informou que as notas, segundo ele, foram compradas na capital por R$50. O crime ocorreu na segunda à tarde. Segunda estava nebuloso. Um comerciante, ou todo dia está nebuloso, né? Um comerciante acionou a polícia depois que Michel, da hora marcada Monca, de 40 anos, tentou adquirir produtos no comércio da zona noroeste da cidade, utilizando uma nota falsa. E a equipe flagrou ele com várias notas falsas, enfim, foi encaminhada pela Polícia Federal, que verificou que Michel, nome dele, da hora Monaca, tem antecedentes, sua moto era roubada. O veículo foi apreendido também, o homem foi preso em flagrante e ficou à disposição da justiça. Também o cara é todo errado, né? Ele tem moto roubada, já está procurado, nota falsa, e falou que pagou R$50, mas não pagou, R$50 é com exagero. Deve ter pago num bolinho lá uns R$200 por um bolinho, saiu achando que era o rei da cocada preta e Moisés foi preso. É isso, né? Eu acho que é uma situação que a gente vem vendo no país, né? O crime está aumentando, o roubo de carros na nossa região vem aumentando, né? O país parece que tá sem freio, né? Por quê? Porque a gente não tem mais o espelho, né? A gente não tem mais aquele deputado em que a gente pode se espelhar, a gente não tem mais um presidente em quem a gente possa se espelhar, são poucos os senadores que a gente olha em quem a gente possa se espelhar. Então, quando você perde o espelho, você perde a realidade, né? Você perde aquela... Eu era apaixonado pela minha professora, eu via nela, assim, sabe, características, coisas, e eu ficava encantado. Então, algumas daquelas características, certamente eu trouxe comigo, ainda que em pequena parte. Então, hoje a gente não tem mais esse encanto vem se quebrando. E quando a gente olha para a política, olha para as autoridades, né? Quando você vê policial praticando esse tipo de crime, como vários foram presos agora há pouco tempo atrás, então, ou seja, você... No Rio de Janeiro, exatamente, né? Policial falando que pro cara, você pode roubar o caminhão, mas se me pagar eu te mato. Exatamente. Você vê ontem, um menino foi lá, uma tentativa de assalto, ele ia dar, a coisa tomou um tiro na testa. Então, assim, um menino de 15 anos, aí você vê a mãe desesperada olhando para o corpo da criança. Então, assim, são situações que a gente vem vivendo de uma maneira aterrorizante, né? E a gente continua não tendo espelhos. Então, a gente fala, às vezes eu vejo algumas situações na televisão, as pessoas falam, isso é vandalismo, né? Isso que estão fazendo é vandalismo. Sabe o que para mim é vandalismo? Vandalismo é um deputado que desvia dinheiro de merenda. Vandalismo, para mim, é um deputado que vota fora da sua consciência, por benefícios próprios. Vandalismo é prefeitura ter funcionário fantasma, é ter funcionário desviado de cargo. Vandalismo é o cara prestar concurso como jardineiro e ser incorporado para receber 10, 12, 15 mil reais. Ou seja, então, ele competiu com gente de um nível cultural mais baixo mais baixo, tendo pós-graduação em Harvard. Só para conseguir acessar... Ele tem que competir com os caras do nível dele, pô, exatamente. Né? Então, isso é vandalismo. Você é jornalista, fazer um concurso para laçador de cachorro, para jardineiro, com todo o respeito, que às vezes são muito mais importantes que as nossas profissões que são nobres, né? Entre aspas, e de repente você entra lá como jardineiro, você é um jornalista, pós-graduado, competiu com uma pessoa que não tem tanta instrução como você deveria ter, e tem, com certeza, você vai entrar, depois você entra com o jardineiro, eu sou prefeito lá de e aí você conversa Moçanguinho Alegre, politicamente, põe o Moisés você, lá para ser secretário, exatamente. E o Moisés incorpora o salário, quando ele volta para jardineiro, ele vai ganhar 20 mil reais, ele chega para o cara e fala, não vou trabalhar de jardineiro. A cidade perde um jardineiro e ganha um lobista, né? É isso, uma pessoa que vai trabalhar assim, com interesses escusos. E a pessoa não repõe esse jardineiro. E esse tipo de situação, para mim, Filete, as pessoas dizem que eu exagero um pouco, mas para mim, esse tipo de corrupção, esse tipo de
coisa é o que acarreta esse roubo no supermercado, é o que acarretou esse menino que foi baleado na cabeça no Rio de Janeiro. Por quê? Porque você vai tirando as oportunidades das pessoas. A pessoa para de pagar plano de saúde, que tem que pagar o IPTU alto, o IPV alto, não para o plano de saúde e acarreta um excesso de pessoas no poder público. São essas roubalheiras lá. Esse investimento não chega onde teria que chegar para gerar empregos, para gerar uma série de situações, e aí a gente tem 14 milhões de desempregados. Tá errado o que essa pessoa fez? Tá errado, porque assim, tem gente que passa por dificuldades e não rouba ninguém. E tem muito mais gente assim do que gente que rouba. Mas é óbvio que não dá para descaracterizar. Isso também é reflexo desse vandalismo que acontece em Brasília, em São Paulo, em vários estados e em muitos municípios diariamente. Sidney, gostaria de ver a tua opinião sobre esse caso. Então, o Moisés está feliz, vocês abordaram bem o assunto, eu só posso também contribuir com um olhar técnico. É dos crimes considerados complexos, por quê? Já não entra, talvez, nessa imaginação de que quase 14 milhões de desempregados força a pessoa a invadir a área do crime, se tornar um agente do ilícito, tal. Não é, porque precisa ter uma boa gráfica ou alguma forma de confecção dessa falsa moeda que hoje o sistema de informática consegue habilitar. E precisa ter uma grande quadrilha para derramar também esse dinheiro com inteligência no mercado. Então, esses dos tais crimes complexos, como também falsidade documental, que muita gente não fala, mas tem muita escritura falsa por aí, viu? Nem quero entrar muito nesse meandro do que como funciona o exército de armadilhas ou daqueles que fazem armadilhas para falsificar documentos públicos, que dá grande retorno financeiro. Muita coisa tem no cartório, sistema cartorial, enfim. Aí são grandes quadrilhas complexas e difícil até de desarticular. Aí entra até grandes inteligências da polícia, que a Justiça Federal vem se aparelhando muito para isso. Aí entra num outro campo, a contribuição que eu posso dar para o telespectador, porque o resto vocês abordaram muito bem. Hoje está bom o programa, que o Moisés, como jornalista, está dando uma opinião, e o Sidney está dando uma opinião também como advogado, então fica bem legal o programa. Nós vamos ao intervalo, já tem muita gente passando no WhatsApp, o telefone já está aqui meio vibrando. Se você quiser participar, 997 11 5545, é muito rápido e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta em mais uma Ação e Reação, hoje no intervalo, dia 3 de julho, dia ensolarado em Santos, para você que está de férias com seus filhos, passear na praia, no aquário, orquidário, Museu Pelé, visitar a Igreja do Valongo, né? Museu de Arte Sacra, Pinacoteca de Santos, Casa do Barão, Instituto Geográfico de São Vicente, observatório construído lá pelo arquiteto Niemeyer, lá do lado do terraço do meu amigo lá na Ilha Porchat Clube, né? Nossa cidade é bonita, tem tudo para se tornar turística, mas na minha opinião ainda é balneária. Então a pergunta rápida para o Moisés, nós somos que cidade? Turística, balneária, portuária, tudo isso junto, na sua opinião? Nós somos uma cidade balneária, né? Mas temos força, né, em relação ao porto, ainda que ele esteja, né, passando por severas dificuldades. Sempre fomos uma cidade do comércio também, apesar que o comércio também vem enfrentando severas dificuldades, quando você observa o centro, né, mesmo o comércio dos shoppings. Né, isso tudo tem a ver com esse aprofundamento, né? Uma vez conversando até com um amigo, rapidamente, ele virou para mim e falou assim, Moisés, chegou no final do ano, ele falou assim para mim, ele é dono até hoje de algumas lojas, né, no shopping, ele falou, eu peguei um bolo de dinheiro assim, fui até a concessionária e comprei o carro. Ele falou no dia 23 de dezembro. E ele falou, eu tinha dinheiro para pagar os funcionários em janeiro, em dezembro, ou seja, aquilo era uma parte do lucro dele, né? E ele falou, sabe quando eu faço isso nos dias de hoje? Ele falou, nunca mais. Né? E se a gente fizer um corte, né, e observar lá atrás, por que isso acontecia? Porque a gente tinha um porto forte, então a gente tinha doqueiros, a gente tinha pessoal da COSIPA, a gente tinha professores que ganhavam muito bem e não precisavam trabalhar em 3 períodos, a gente tinha uma gama de pessoas na sociedade, ou seja, onde a renda era melhor distribuída. Então, naturalmente, você tinha uma melhor circulação desse dinheiro. Hoje, me diz uma categoria que é forte na cidade de Santos. Por exemplo, você não tem. Qual é a categoria? Tem. Dos moradores de rua. Então, que está crescendo, porque a cidade é uma cidade de polo, nós temos penas, terra da fraternidade, da caridade, né? Nós temos que discutir isso porque realmente a gente tem que ajudar, mas de uma outra maneira, integrá-los na sociedade novamente, né? E Santos já foi referência não municipal, não estadual, não nacional. Santos foi referência internacional nessa área. Mas por quê? Porque algo era feito. Hoje a gente fica atrelado a supostamente uma lei que diz que a gente não pode pegar essas pessoas, não pode conduzir ela para os equipamentos públicos. E eu discordo em gênero, número e grau, porque uma pessoa que está drogada, uma pessoa
que faz uso constante de álcool e outros entorpecentes, outras substâncias, não tem mais condição de decidir se ela quer ou se ela pode ou não ficar na rua. A gente tem sim que conduzir essas pessoas para os equipamentos e dar condição para que essas pessoas possam sair dessa condição, porque em sã consciência, me diz uma pessoa que gostaria de morar na rua. Né? Não existe, né? Na verdade, essa é uma condição na qual a pessoa acabou, né, chegando por conta de toda a situação que o país enfrenta. E muitos até diploma universitário, sim, falam várias línguas, né? Mas às vezes brigou com a mulher, ou teve um desaboro, foi mandado embora nesse país tão injusto, né? E de repente, Sidney, foi para a rua, começou a beber e ficou, né? A rua os acolheu melhor que a sociedade, né? Que é uma coisa triste. Quando eu vejo morador de rua, principalmente explorando o cachorro, é complicado, né? Mas quando eu vejo morador de rua, né, eu fico triste, porque é uma deficiência da nossa sociedade, né? Não devia existir morador de rua nesta quantidade. Você vai na Europa, você vê, mas são migrantes de outros países. Aí o cara migrou, o governo do cara saqueou tudo, o cara foi lá, ou ele morria, ou ia para outro país. Aí ele foi para outro país, chegou lá, não fala a língua, tem uma dificuldade e fica na rua. Mas o integrante é triste, mas o integrante do seu próprio país, o cara viveu aqui, foi carpinteiro, foi médico, engenheiro, dentista, foi cobrador, foi motorista, e o cara está na rua, é uma falência do país, né? Quem está maduro que nem eu, telespectador maduro que nem eu, que já estou na órbita dos 60 anos, sabe que o morador de rua não é o mesmo das crises, às vezes da depressão por um infortúnio na sua vida profissional, até na vida conjugal, né? Levava muito homem para a rua o seu erro no casamento, seu fracasso no casamento no passado. Hoje, infelizmente, é a droga que faz suas vítimas, a joga na rua. Agora, é impressionante que até o Gonzaga está vivendo uma grande circunstância de uma Cracolândia, uma suspeita. Cracolândia, sim. De uma suspeita Cracolândia. Aquele pedaço ali da Otto Feliciano, que eu chamo de faixa de Gaza. É tanta reforma, parece que está em guerra. Está sempre alguém martelando lá, passando britadeira, nunca resolve mais a urbanização da Otto Feliciano. Da nossa faixa de Gaza. Além do problema de urbanização, ainda, a briga ali naquela esquina com as lojas americanas, comercial, involuntário, gente, mas é o ponto que está ali. Do outro lado, a briga, as vítimas das drogas, olha, mas os cachorros deles, eles tratam bem, Filete. Sim. Tu vê a humanidade com aquele que respeita os animais. Esses eu acho que tratam bem. Eu já vi tirar da boca ali e deu pro cachorro, mas também a droga alimenta, né? Ele não pensa que está me convencendo, não. O crack alimenta, tira você da realidade. Agora, para honrar algo que você me atribui e até em respeito a isso, eu rascunhei aqui uns versos, ó, para falar de Santos, sempre me emociona falar de Santos, por medo que não falo mais. Deixa o Moisés falar daqui para diante. Eu deixo o Moisés falar. Terra da caridade e da liberdade, abriga seus filhos ilustres, José Bonifácio, sol, samba, futebol, charme e estilo. Tá certo. Santos. Tem teu amigo aqui, ó, nosso amigo aqui, José Laurindo, advogado. Poxa. O Sidney Costa, só falta o poema. Alô, alô, Maria empresária. Zé Laurindo. Ele falou isso, Laurindo? Falou aqui, ó. Programa excelente, Filete. Sidney Minha vida Costa, é devassada. Meu amigo alô, mesmo. Alô, Laurindo, sabe o que mais me encanta em você? Essa tua paixão pela cidade, principalmente pela Briosa, viu? Que você é um torcedor fanático. Aprendi a admirar a história da Portuguesa Santista através de você. Parabéns. Temos muitas perguntas, participação, isso é muito importante, né? A dona Ruth, aqui de São Vicente, falou, filha, está sempre falando de São Vicente. Essa vez falou do furto, mas obrigado por você se preocupar com a nossa região. Eu gosto muito de São Vicente. Foi uma casualidade. Esqueci de falar do Horto de São Vicente e do Horto de Santos, do Horto da Zona Noroeste e o Horto de São Vicente. São passeios bons, né? O aquário, o orquidário, que eu já falei aqui, andar na praia, que a nossa cidade tem realmente uma riqueza muito grande também, né? Agora, Patrícia Ferreira dos Santos, ela quer me complicar. Eu sabia que vinha essa perguntinha. Eu achei que essa semana falamos com Cassione Clemente, falamos sobre o Uber, falamos sobre os táxis, tal, no programa só falando sobre isso na terça-feira, né? Mas, realmente, essa pergunta eu saberia que ia vir, né? Então, vamos... Boa tarde, Filete. Meu nome é Patrícia Ferreira dos Santos. Tem a foto dela, uma moça e tal. Gostaria de saber a opinião dos convidados sobre o caso Kenny e sua dupla nacionalidade.
O que vocês acham que podia haver de obscuro por trás disso? Ele é cubatense ou canadense? Aproveito para parabenizar os três pelo ótimo programa, Patrícia Ferreira. Como eu falei aqui, Moisés, aqui não é chapa branca nem chapa preta. Ela pôs a fotinho dela, tá aqui, passou o zap dela, tem o número dela aqui. Ela perguntou, tá aqui, ó. Ela perguntou exatamente tal. Então aqui, eu não vou puxar esse assunto, mas se alguém falar, nós vamos comentar. Então, você quer falar primeiro, Moisés, essa situação ou não? Pode se quiser, eu dou minha opinião aqui também, antes de vocês, não tem problema. Então fica à vontade. Eu vou ficar à vontade para tomar essa decisão. O Kenny nasceu no Canadá, ponto. O pai dele, quando ele tinha 7 anos, registrou ele em Cubatão, certo? Beleza, ele vai falar que ele pode, se eu sou advogado dele, ele vai falar, olha, meu pai me registrou no Canadá, eu não sabia. Eu sei que meu pai me deu aqui meu registro em Cubatão, então eu sou cubatense. Se eu tenho um registro no Canadá, muito bem, obrigado, né? A justiça decide. Se eu sou canadense, eu vou me naturalizar cubatense brasileiro. Então, é normal. Ele era muito novo. O pai dele, quando fez o nascimento dele no Canadá, segundo fontes, ele é muito novo. Ele não tinha... ele não era... ele não sabia ler, escrever nada. Com 7 anos, o pai dele veio para Cubatão, fez o registro lá, falou, olha, eu não registrei meu filho, eu tive uns problemas aí sociais, estou registrando agora. Registrou o Kenny, e o Kenny virou cubatense. Agora, ele tem um registrinho lá no Canadá. Ele pode falar, eu estou falando, eu não sei o que ele vai falar, mas qualquer advogado vai falar para ele, olha, fala que você não sabia disso, que teu pai fez 2 registros e que você não tem culpa de um ato ilícito que seu pai cometeu, ou para te ajudar ou não. Né? De repente o pai dele falou, puxa, é legal, ele fica com 2 registros, na época o Brasil estava próspero, pensou, porque hoje você tem uma carteira do Canadá, talvez seja até interessante, você se naturaliza brasileiro e pode entrar na União Europeia, pode estar nos Estados Unidos, no Canadá sem visto, pode até vir morar num país desses, tal. Se tiver aqui muito ruim, você pode ir embora, tal. Se bem que eu acho que o brasileiro deva continuar aqui. Então, eu acho que o Kenny, ele pode, de uma certa maneira, não ser responsabilizado por isso, se ele tiver uma boa defesa jurídica, tal, se ele conseguir provar que ele não tinha condição de impedir esse ato do seu pai. É isso? Não. O que eu penso dessa questão do Kenny... Eu estou falando a parte jurídica, né? Eu acho que vai um pouco além disso. Eu acho que lei é lei. E, de novo, eu até falei isso, não poderia ser contraditório agora numa sequência... Eu acho que o Kenny, dentro da visão macro da cidade, vem desenvolvendo um bom trabalho, senão ele não teria tido uma votação de 24 mil votos. Né? A gente tem lá o nosso Papo 013, vira e mexe, as pessoas estão lá marcando o Kenny. As pessoas comentam do Kenny? Marcam o Kenny a todo momento. Ou seja, não, eu acho que ele é um vereador, ele é um bom vereador. Né? Ele vai nas questões onde ele é marcado, então você percebe que depois ele posta, olha, eu estive aqui no ponto que estava quebrado, fui lá no negócio do cachorro que estava abandonado. Então, ou seja, ele vem desenvolvendo um bom trabalho, porque se não tivesse desenvolvendo um bom trabalho, pelo menos aos olhos da sociedade, das pessoas, que é para quem o vereador trabalha, não teria tido 24 mil votos. O que eu gostaria de propor aqui, se você me permite propor isso, é a quem interessa essa ação do Kenny nesse momento que a gente está se aproximando de uma eleição para deputado estadual, deputado federal, para governador e para uma série de questões. Então, eu acho que a gente precisa saltar essa questão, né? Não que não, lei é lei. Mas é a lei, né? Então agora é complicado, mas por isso que eu inicio dizendo, lei é lei, ela precisa ser cumprida. Então, se for constatado que realmente isso de fato aconteceu, eu acho que existe uma culpabilidade e algo precisa ser feito, e aí quem vai definir isso não é o jornalista Moisés Fernandes, mas é a lei que existe lá e que vai julgá-lo e que vai determinar talvez a cassação do mandato, ou a perda dos direitos políticos, ou não, nada disso, ou talvez uma multa. Aí eu não sei, porque eu não entendo os meandros da política. Mas o que eu gostaria de perguntar aqui, gostaria de perguntar para o telespectador, para que ele pensasse também e me ajudasse a pensar, é a quem interessa essa questão que está levantada agora. Por que não se levantou essa questão no primeiro mandato dele como vereador? Por que não se levantou essa questão no segundo mandato dele como vereador? E por que se levanta essa questão agora? Será que tem deputado? Será que tem político? Ele veio muito forte, né? Ele veio muito forte, está incomodando. Mas será que tem político preocupado com os votos que ele vai tirar dessas pessoas? Então existe
existe uma força por trás disso, né? Então, assim, eu acho que lei é lei, ela precisa ser cumprida e ela serve não só para o Kenny, como para qualquer outra pessoa. Se ficar comprovada essa culpabilidade, eu acredito na justiça, eu acho que a justiça vai fazer a determinação. Em relação a essa outra parte, eu acho que ele vem desenvolvendo um bom trabalho, pelo menos aos olhos da sociedade, senão ele não teria tido essa votação. E eu acho que a pergunta mais importante, e aí a gente pode até passar para o Sidney, porque é o cara dessa área, é o cara que entende dessa área, é assim, a quem interessa, né, essa ação nesse momento que a gente caminha para uma eleição de deputado estadual e federal. Na minha opinião, é uma perseguição que ele está sendo, como o Moisés falou também, né? Eu só acho que ele tem condições de defesa. Agora, o Sidney, que é especialista nessa parte eleitoral e sempre trabalhou aqui na TV Com e outras TVs em ano eleitoral, com muita propriedade, ele pode, de uma certa maneira, definir essa parte jurídica. Então, Filete, você tem uma convivência com a gente e é muito interessado nessa parte do raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico é quase perfeito. Quem estraga o raciocínio jurídico do legislador, deixa eu aperfeiçoar. O raciocínio do legislador ao fazer a lei é quase perfeito. Tem muito pouca incongruência. Quem estraga é na hora que os juízes têm a autoridade da jurisprudência, em latim, a prudência do direito, tem que aplicar, no caso em concreto, a prudência do exame da lei, ele modifica ela sem botar em votação no Congresso. E aí, no caso em concreto, naquele caso que ele está analisando, ele muda um conceito muito bem formulado e não vale para todos. Vale só no caso concreto. O advogado tem que ficar estudando jurisprudência para usar em suporte do que ele vai defender em outro caso. Não é o Congresso, que quando se aprova uma lei no Congresso vale para todos. Nesse caso aí, eu posso te ajudar, não querendo te desautorizar em nada que tu mencionou ser do campo jurídico do seu conhecimento. Eu falei só uma estratégia de defesa. O crime que ele está sendo hoje, num complexo envolvimento que o pai, ao registrar, está prescrito. Porque esse crime, aos 6 anos, está com mais de 20 anos hoje, o maior tempo de prescrição para um crime é de 20 anos, é o homicídio. Crime de falsidade é até menor. Não é esse crime que está levando ele às barras do tribunal, não é. E também não é uma ação nova, é uma ação velha, do primeiro mandato dele, mas teve que ter investigação, aparecer essa tal certidão do Canadá, etc. Então chegou agora a ser recebido como denúncia. Jamais vai atingir o mandato dele. Ele não é interrompido por causa, se for condenado por esse crime, porque não é crime de improbidade, é crime de falsidade documental. Jamais vai ficar impedido de disputar as próximas eleições em 2018, porque se ele corrigir isso, que é o crime que ele está respondendo, ele não está respondendo pela falsificação aos 6 anos. Se é que houve falsificação, ou se o pai não quis explicar que estava vindo com o filho do Canadá, foi no cartório e registrou. Não tinha maldade, não tinha má-fé. Todo crime precisa de má-fé para se consolidar em crime. Aquele feito por providências do momento, que não tinha má-fé, não é considerado crime, é culposo, não é doloso. Portanto, ele não está impedido de nada, nunca vai atingir ele esse tipo de circunstância que hoje o Kenny está envolvido. Bem falado pelo Moisés, talvez hoje, um dos poucos, tem mais um lá, eu respeito muito o trabalho do Banha também, mas eles se despontam naquele cenário de 21 vereadores. Então, se o telespectador é eleitor dele, fique tranquilo, nunca vai atingir ele não está impedido em 2018, porque o crime que está se discutindo, ele levou uma certidão para homologar a candidatura dele no TRE. É esse o crime, entendeu? E a certidão hoje está sendo apontada como falsa. Se ele corrigir isso em 2018, fazer um novo registro notarial, fazer uma averbação por seu advogado, provavelmente já está acontecendo isso. Está aí, vai disputar 2018 se ele quiser. Então, porque ele só basta levar para lá, para ser registrado, o documento rígido. O documento está em ordem, é só isso. Então, ele não está impedido de nada, nem se for condenado. Nem se for. O que está levando ele às barras do tribunal é que na primeira eleição de vereador ele levou um documento que hoje está sendo apontado como falso. É só isso, tem que corrigir isso. Pode ser que leve essa pena, hein? Porque histórias familiares, mesmo para um menino de 6 anos, foi comentado um dia, ele sabia que aquilo tinha alguma incongruência. Sim. Ele pode até ser responsabilizado por isso. Sim, mas jamais vai atingir ele na vida pública. Talvez sim, talvez sim. Vai obrigar ele a viver se defendendo disso, porque vão tentar macular
um trajeto de um representante da cidade que trabalha duro, né? Ô Sidney, mas então a mesa é unânime nessa questão. Sim, somos unânimes. Você falou que ele... Eu não te desautorizei também em nada também. Você acha que ele sabia? Certo. Não sei se sabia. História familiar é difícil, né? Isso, então. Tem que chamar ele aqui, o Kenny. Acho que o Filete vai te chamar. Não, mas ele pode vir quando quiser. Porque ele é meu amigo, inclusive. Sim. Mas melhor ele para explicar isso aí. Veja bem, eu estou no campo técnico, muito restrito. Nós estamos no campo técnico, mas você falou, já passou 20 anos. E você a certidão está prescrita. O crime da certidão está prescrito. E qualquer advogado de porta de cadeia vai falar para ele, você não sabia de nada? O Lula não sabe de nada. Ele deve estar nessa defesa, mas aceitaram a denúncia, né? O Lula que é imputado de um monte de crime, já foi condenado no primeiro a 9 anos, tem um monte de coisa para ele responder. Sim. Não estou dizendo que na segunda ele vai ser condenado, né? Mas assim, o Lula fala que não sabe de nada, ele com uma coisinha só para falar, não sabia, já passou 20 anos, é uma história familiar. Então, se você fosse advogado dele, ele deve estar sendo defendido dessa forma, não tenho dúvida. Então, mas bem, eu não sei a forma de defesa, mas de qualquer jeito... Ele vai ter que vir aqui. Não, nenhum defensor... Só o que nós fizemos. Nenhum defensor vai falar para ele assumir isso. Então, se ele sabia ou não sabia, é fórum íntimo. Ele vai falar sempre que não sabia. E vai acontecer nada e ele vai continuar aí. Aí vocês vão ver, sai se ele tiver com essa vontade política, né? Ele sai agora para 2018, talvez numa das carreiras de deputado, federal ou estadual, e vai aparecer normal. Ele já deve ter corrigido, inclusive, essa certidão, viu, meu caro? Não se preocupa que já deve ter feito o processo. Isso foi da primeira legislatura dele, que ele está assim. Já deve ter feito a naturalização, que é forçada, né? É forçada. Ele já vai entrar no Facebook. Agora, ele pode explicar melhor do que nós três juntos. Ele já vai entrar no Facebook da Patrícia, já vai chegar a conversar com a Patrícia, já vai falar aqui, mas realmente é um assunto esclarecedor. É outro que só perde para você em polidez. Vereador Kenny só pede para você em polidez. Pô, muito obrigado pelo elogio. Muita gente polida, não. Você acha que não tem Eu mesmo vivo aparando minhas arestas. Quem apara minhas arestas é a Maria. Maria, lá da USA Internacional, nós estamos num envolvimento emocional bastante responsável, viu? Isso é bom, isso é bom. Uriel Vilas Boas, um abraço para Uriel Vilas Boas, palmeirense, cabeça quente, Palmeiras que tropeçou contra o Cruzeiro, tropeçou novamente contra o Barranquilla e tropeçou no Allianz Parque ontem contra o poderoso Corinthians. Poderoso que o Corinthians está jogando bem, né? Poderoso, na verdade, é o Santos, bicampeão mundial, tri-libertadores e tal. Mas o Corinthians pode ser chamado de poderosinho, aqui tá com uma força no brasileiro. Só disputa o brasileiro, né? Saiu da Copa do Brasil pelo Internacional, o time que está disputando a segunda divisão, não está na Libertadores, mas ganhou ontem. E o palmeirense Uriel de cabeça quente. Eu gostaria de saber como poderíamos fazer, Moisés, Sidney, para envolver a OAB, entidades, sociedades de melhoramentos nessa questão da violência, da roubalheira dos políticos, das ruas que estão esburacadas. O que poderíamos fazer para melhorar? Uriel, que está sempre andando na praia, é um cidadão prestante para a cidade, é uma pessoa que se liga nos problemas. Ele quer saber se como a gente podia envolver as entidades nessas questões que afligem a população. Eu acho que com participação, né? Eu acho que o que a gente vem fazendo lá através do Observatório Santista, mesmo do Papo 03, a gente vem dando luz a algumas questões. Explica o que é o Papo 03 para a pessoa que não sabe aqui. Então, é um programa que a gente tem, ele é online, ele funciona, né? Toda segunda-feira, 9 horas, a gente leva convidados para falar, discutir a cidade de Santos. Vamos convidar com certeza o Sidney para estar lá com a gente. O Filete já esteve lá com a gente. Então, 21 horas, né? 9 horas da noite, né? 21 horas. Então a pessoa põe papo, espaço 013, aí entra e pode se comunicar com o programa e participa durante 1 hora, 1h30 do bate-papo e os assuntos que forem sugeridos, né? E a gente tem tido um bom alcance, uma média de 30 mil pessoas acompanhando a gente lá na segunda-feira. A gente recebe bastante mensagem pelo... Então, e a gente vem dando luz, mas tudo isso só funciona com o quê? Com a participação das pessoas, né? Lá a gente falou há um tempo atrás do caso das esposas, né? Que tinham sido contratadas, que foi nepotismo. Com a participação das pessoas, elas acabaram sendo exoneradas. A gente vem mostrando algumas questões. Então, recentemente, a gente mostrou o caso de um ponto de ônibus que estava numa situação ruim. O vereador Fabrício foi lá, pediu o isolamento. Então, a gente dá luz a essas questões e essas questões acabam sendo corrigidas. Então, eu acho que em relação à política, eu acho que não é diferente. Eu acho que a gente precisa cada vez mais da participação das pessoas. Eu falo que a política é como se fosse um filho, né? Quando um filho está dando problema, o que você faz?
Dá mais atenção para ele. Você se aproxima dele, você não distancia dele. O que a sociedade vem fazendo é o inverso, ela está se afastando da política, e eu até entendo, porque a política está uma sujeira só. Né? Mas é o contrário, é nesse momento que a gente precisa da sociedade participando do processo político para que a gente possa oferecer para a sociedade uma política melhor, né? Representantes melhores, para que a gente possa entender, conhecer. Né? Então, O programa chegou ao término, agora nós temos que terminar realmente no horário, né? Não pode dar aquele chorinho. Queria agradecer ao Sidney Pereira Costa, o Sidney o poeta, né? Todos vocês que participaram do programa, o Rutinaldo, a dona Vilma, que mandaram sugestões aqui, que nós vamos atender em outros dias, o Moisés Fernandes. Desejar a todos uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana, e continue com a gente com a reprise às 10h30 da noite, ou também daqui a 2 dias disponibilizado o programa na internet, no Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, Augusto Capô de Casa, o nosso presidente aqui da TV Com, Augusto Capô de Casa 1 e 2, TV Com Santos, você pode ver o programa e participar também pelo www.tvcomsantos.com. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.